E além do retorno do Congresso, o STF também volta aos trabalhos nessa semana com pautas de impacto social. Destaque da Janaína Camelo. O Supremo Tribunal Federal volta aos trabalhos nesta semana e na pauta de julgamento do plenário, nos próximos dias, temas com impacto social. A primeira sessão de julgamentos do ano está marcada para quarta-feira. No primeiro item da pauta, os ministros irão voltar a discutir se deve ser proibida a revista íntima em presídios. O julgamento chegou a formar maioria contra qualquer tipo de revista íntima, no plenário virtual, quando analisado. Mas foi interrompido e levado ao plenário físico, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que entende que nem toda revista íntima pode ser considerada abusiva ou vexatória e que pode ser realizada em situações específicas. No mesmo dia, também está na pauta a chamada DPF das favelas, que limitou a atuação das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, para reduzir a letalidade nas operações. No âmbito da ação, o Supremo determinou, por exemplo, o uso de câmeras corporais pelos policiais e o aviso prévio das operações para o fechamento de escolas e unidades de saúde. A DPF das favelas é alvo de críticas dos governos estadual e municipal, que atribuem o aumento da criminalidade às restrições impostas pelo STF. A Suprema Corte também vai começar a julgar nos próximos dias uma ação que pede que uma criança que tenha sido trazida ao Brasil de outro país pela mãe não seja obrigada a retornar ao exterior em caso de violência doméstica contra a mãe, mesmo que a criança não seja a vítima direta. A Convenção da Haia já estabelece que o país para onde a criança for levada não é obrigado a ordenar o seu retorno se for comprovado o risco de que essa criança fique sujeita à violência. O que o STF vai discutir é se a violência contra a mãe também deve ser considerada para impedir o retorno da criança ao país de origem, prevalecendo, assim, a segurança da mulher e da criança em detrimento da guarda do pai. O STF terminou os trabalhos no ano passado em meio a um julgamento considerado um dos mais polêmicos dos últimos anos. O que discute se as plataformas de redes sociais devem ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados pelos usuários na internet. Esse julgamento foi interrompido a pedido do ministro André Mendonça, que tem até o final de abril para devolver o processo. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, já garantiu que vai pautar esse caso no primeiro semestre. O julgamento discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que as plataformas só são obrigadas a retirar determinado conteúdo do ar mediante uma decisão judicial. Já votaram os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux pela inconstitucionalidade. E Barroso, que divergiu parcialmente, entendeu que as plataformas não devem ser punidas em casos de ofensas e crimes contra a honra. O advogado Berlinque Cantelmo, especialista em ciências criminais e segurança pública, comentou a importância do julgamento das redes. Olha, esse julgamento é aguardado com grande expectativa, porque, de certa forma, vai redefinir os limites da liberdade de expressão e o papel das Big Techs na moderação de conteúdos. O especialista citou também o julgamento da ADPF das favelas e disse que esse julgamento deverá levar em consideração as atuais diretrizes do governo federal que limitam o uso da força policial. Essa decisão, inclusive, poderá estabelecer diretrizes sobre o uso da força e a proteção dos direitos humanos nessas ações, inclusive agora sob a égide de uma diferenciação do uso da força implementada pelo Ministério da Justiça. O advogado e cientista político Rafael Favetti elencou outras pautas que devem ser discutidas pelo Supremo neste ano, sobre economia e meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal tem vários temas de interesse da sociedade brasileira a serem discutidos em 2025, como, por exemplo, a tributação das empresas controladas e coligadas dos lucros auferidos no exterior. Também estará em discussão esse ano de 2025 os critérios de suspensão da rede WhatsApp e também, para relembrar, a questão do marco temporal dos povos indígenas, porque para a declaração de terras indígenas, porque isso já foi decidido pelo tribunal, porém houve uma alteração da norma pelo Congresso Nacional e, portanto, acreditamos que o Supremo vai voltar a essa questão.
Na área criminal, os olhos ao Supremo estão voltados para as investigações envolvendo o governo de Jair Bolsonaro. O STF está prestes a receber da Procuradoria-Geral da República denúncias contra os indiciados em inquéritos da Polícia Federal, como o próprio Bolsonaro, Mauro Cid e os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto. Só no inquérito do golpe, são 40 indiciados. A análise das denúncias vai ficar a cargo da primeira turma do STF, que tem como membro o relator dos casos, o ministro Alexandre de Moraes. Para dar conta dos julgamentos, resultado dos inquéritos, as sessões da primeira turma vão passar a acontecer toda semana e não mais a cada 15 dias.